Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Turquia, Superliga 29ª rodada, temos a equipe do Antalyaspor contra a equipe do Alanyaspor. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Azerbaijão, a Premier League 28ª rodada, temos a equipe do Turhan contra a equipe do Karabakh. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela África do Sul, a Copa Sul-Africana nas quartas de final, temos a equipe do Mamelodi contra a equipe do Sheikh Suni. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Turquia, a Superliga 29ª rodada, temos a equipe do Bodrumspor contra a equipe do Fenerbahçe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Turquia, a Superliga 29ª rodada, temos a equipe do Konyaspor contra a equipe do Gaziantep. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela França, Liga 2, a 28ª rodada, temos a equipe do Metz contra a equipe do Troyes. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate devolve aposta, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Alemanha, Bundesliga 27ª rodada, temos a equipe do Bayer Leverkusen contra a equipe do Bochum. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa, placar exato 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela França, Liga 1, a 27ª rodada, temos a equipe do Estramboura contra a equipe do Lyon. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Irlanda Divisão Premier, a 7ª rodada, temos a equipe do Cork City contra a equipe do Drogheda. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Irlanda Divisão Premier, a 7ª rodada, temos a equipe do Watford contra a equipe do ST Patricks. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Argentina, abertura 11ª rodada, temos a equipe do Defensa e Justiça contra a equipe do Tigre. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Inglaterra, Championship, a 39ª rodada, temos a equipe do Sheffield United contra a equipe do Coventry. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 24ª rodada. Temos a equipe do Gil Vicente contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placa é exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Chile, a Liga de Primeira a 6ª rodada, temos a equipe do União Espanhola contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placa é exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, abertura da 11ª rodada, temos a equipe do São Lourenço contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placa é exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Bolívar, divisão profissional, a primeira rodada, temos a equipe do Bolívar contra a equipe do Real Ouro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placa é exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, abertura da 11ª rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Atlético Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placa é exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Se você gostou desse palpite e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.